Glória a Deus. Hoje é culto de doutrina, né, irmãos? Doutrina quer dizer ensinamento, né? Os ensinamentos do Senhor Jesus é uma doutrina. Então, vamos aprender mais um pouquinho do Senhor. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 4. Todos acharam? Então vamos ler. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus. Amém? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vou ler aqui. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Todos podem se assentar. Glórias a Deus. E exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, no último culto de doutrina nós lemos a respeito do que o Espírito de Deus falou por intermédio de Paulo, que aqueles que se habilitam, que militam no exército de Cristo, não devemos se envolver nos embaraços desse mundo, porque nós devemos andar em vigilância, nós devemos andar em espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito, e por isso que Ele deseja, Ele exige que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia fala aqui, irmãos, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E se nós olhar no entendimento humano, às vezes dá um trava-mente, Peraí, será que o diabo pegou Jesus nas costas, Que quando você vai levar algo, você pega, joga nas costas, não é assim? Somente você caminhar um longo caminho. Então, no entendimento carnal humano, a gente fica às vezes meio confuso. Será que o diabo veio aqui, pegou Jesus e levou ele para o deserto? Ou o Espírito de Deus veio e levou Jesus para o deserto? Será que depois o diabo saiu transportando Jesus assim? Irmãos? Imagina você passando no deserto e ver o diabo levando Jesus no colo para algum canto. Então, se a gente for olhar com o entendimento humano, a gente fica confuso. Mas quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vê várias experiências de homens que foram levados em espírito, em algum lugar. Se a gente abrir a Bíblia lá em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia fala, Ezequiel fala assim: veio sobre mim o Espírito de Deus, e levou-me diante de um vale de ossos secos. Está vendo? Ezequiel também foi levado em espírito. Quando a gente vai ler a passagem do Apocalipse, que João, evangelista, estava ali preso na ilha de Patmos, por causa do testemunho do Evangelho de Cristo,
A Bíblia também vai relatar que ele também foi levado em espírito. Quer dizer, não foi o corpo físico. Então ele adormeceu, estava dormindo, e em visão Deus levou ele para ver toda a glória. Deus revelou a ele o Apocalipse em visão. Então, quando se fala na Bíblia que foi levado em espírito, quer dizer que foi uma experiência que você teve em espírito, ou seja, quando estava adormecido. A maioria das experiências que nós temos em espírito é quando estamos dormindo. Mas em alguns casos específicos, às vezes até dentro da igreja, quando a oração está mais intensa, e Deus quer passar algo para a igreja ou para uma pessoa específica, o próprio Deus adormece aquela pessoa ali, já viu? Eles falam arrebatamento de espírito. A pessoa cai ali apagada. Tem vezes que fica o culto todo ali apagado, né? E depois a pessoa relata algo que Deus mostrou. Ou seja, aquela pessoa foi levada em espírito. Então, quando se fala aqui em Mateus capítulo 4, que o Senhor Jesus foi levado em espírito ao deserto, não quer dizer que ele passou 40 dias lá, em pessoa física, não. Eu pensava que era assim, não, ele ficou lá 40 dias, é claro que ele resistiria. Mas só que ali é uma experiência que ele teve em espírito, é isso que a Bíblia está falando. Você já viu quando você foi tentado em espírito? Quem já sofreu tentação em espírito? Ninguém, né? Eu já tive muitas, principalmente no princípio da convenção, depois que você começa a abster daquelas obras da carne, seja prostituição, seja bebedice, seja contenda, ódio, você começa a ter sonhos, o diabo vem, né? Você começa a ter sonhos perturbadores, que te induz você a acordar e ir lá tirar satisfação. Uma vez eu tive um sonho tão feio, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, acordei assustado, gritando, mas é... aqui, Satanás, em nome de Jesus, não tem poder. Porque o sonho, quando vem da parte do diabo, é fácil de você perceber. Ele te faz acordar e te induz a praticar algum tipo de mal. O de Deus não, ele faz você levantar da cama, dobrar o joelho e orar. Gera em você arrependimento, temor. Mas o que vem da parte do diabo, ele te induz você a acordar e adulterar, acordar e prostituir, você acordar e ir lá tirar satisfação com alguém. Já ouvi casos de mulheres que sonhou com o marido traindo, acordou e bateu no marido. O marido acordou apanhando, né? Isso é uma tentação em sonho. Mas aí foi pelo diabo. A Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito. Então quer dizer que Jesus teve um arrebatamento pelo Espírito de Deus. E ali o Espírito de Deus levou ele para um determinado lugar em espírito, para ele ser tentado. Então lá ele teve essa experiência com o diabo, aonde o diabo transportou. A gente vê que ali o diabo levou ele para o pináculo, o diabo levou ele sobre um monte, levou ele no templo. Isso não foi assim fisicamente. O diabo pegar Jesus, já pensou o povo de Israel vendo o diabo levando Jesus para lá, para cá? Vai falar, mas peraí. Então, isso aqui a Bíblia mostra que ele foi levado em espírito, tanto que ele tinha visões dinâmicas. Ali, irmãos, naquele período, Jesus estava em carne como nós. A Bíblia fala que ele não se usurpou, mesmo sendo Deus, ele não se usurpou ser Deus. Ou seja, enquanto Jesus esteve na carne como homem, ele se comportou como homem natural. Então, se isso aqui tivesse acontecido com ele, ia sair fora do natural, ia sair fora das experiências que nós tivemos com Deus. E tudo que Jesus passou na terra, nós também estamos sujeitos a passar. Todas as experiências que Jesus teve com Deus na terra, nós também estamos sujeitos a ter. Basta nós se colocar na posição que Deus quer. Ele falou que em meu nome fará obras iguais que eu fiz e ainda fará maiores. É bonito que Jesus não tem ciúmes. É bonito que Jesus não tem inveja. É bonito que Jesus, amados irmãos, ele não tem aquele sentimento negativo que às vezes nós, se não tiver liberto, temos. Às vezes, se nós ensinar uma profissão para alguém e a gente vê que aquela pessoa está sabendo mais do que nós, gera uma inveja. Fala, ixi, fulano já está mais inteligente que eu, não vai tomar minha vaga aqui. Aí já tenta abafar a pessoa. Espiritualmente, às vezes a gente ganha uma alma para Jesus e a gente vê o crescimento espiritual dela. Se nós estiver na carne, vai nos gerar uma inveja. Fala, mas como assim? Né?
Eu mesmo já tive uma dificuldade no EPA. Eu estava com 22 anos de idade, fui promovido a líder. Passei no pré-selecionamento de 115 candidatos para ocupar 15 vagas. Então eu era o mais novo, tanto em idade e tempo de empresa. Tanto que para mim poder me inscrever e participar, eu tive que ler e reler o e-mail. Porque você tinha que ter no mínimo 6 meses de carteira assinada na empresa, 6 meses de empresa, para você participar do pré-selecionamento. Aí quando eu quis me inscrever, o meu líder falou: não, Márcio, você não pode. Eu falei: por quê? Você só tem 5 meses. Eu falei: não, já tem mais de 5 meses. Foi olhar na minha carteira, não tinha mais de 5 meses. Mas só que vamos supor que a prova, o pré-selecionamento, a prova, ia ser dia 22. E dia 20 eu faria 6 meses. Tá vendo a interpretação de texto? Por isso que Jesus fala: o povo sofre por falta de conhecimento. Isso é na área em geral, na vida em geral. Aí eu peguei, li, minha interpretação de texto sempre foi boa, graças a Deus. Aí eu peguei a canetinha que eu tinha tirado xerox, levei para casa, fui pontilhando. Cheguei lá, depois de quase uma semana, conversei com o meu líder. Eu falei: ô Fábio, precisamos de conversar com você se você tiver um tempo. Aí ele: o que, Márcio? Eu falei: não, depois se tiver um tempo nós conversamos. Aí nós fomos lá para a salinha de CFTV mais tarde, aonde que era a sala de monitoramento da empresa. Aí eu peguei e comecei a mostrar para ele aqui: tá vendo isso e isso? Tá falando aqui que você tem que ter no mínimo 6 meses para participar do pré-selecionamento. Qual vai ser o primeiro dia do pré-selecionamento? Ele: dia 22, dando exemplo. Falei: pois é, dia 20 eu tô com 6 meses. Mas não, então, Márcio, dia 20 você vai estar com 6 meses, tem que ter no mínimo 6 meses para participar. Eu falei: pois é, tem que ter no mínimo 6 meses para participar e não para se inscrever. Então, aí ele falou: não, Márcio, você complica minha mente desse jeito. Vou passar você pro JR, que era o supervisor de regional. Você conversa com o JR lá, que talvez você está pensando que eu estou usando de maldade com você. Aí ele começou a ficar alterado comigo. Aí ele falou: então você está achando que eu estou querendo atrapalhar a sua vida, está pensando mal de mim, porque você foi o único que pegou esse papel, levou para cá, você está remoendo isso até hoje. Mas, pelo amor de Deus, e ainda que você conseguisse participar, você não tem chance nenhuma, porque você é o mais novo da empresa aqui. Lá tem nego de 10 anos, 11 anos, supervisão aqui é muito disputada, liderança que é muito disputada e tal, você não tem chance. Eu falei: eu não tenho chance, mas eu quero participar. Aí chamaram o JR, fui lá, JR foi lá e tem um bigodão, né, um cara de brabo, que nós era da área de segurança. Aí cheguei lá, aí nós fomos conversando, aí eu mostrei pra ele, aí ele ficou rindo. Nada, não era crente não, nem orava não. Aí, mas foi bênção de Deus. A Dani estava grávida da Vitória na época, né? Meus pais orando. Aí eu estava com 22 anos de idade. Aí eu conversei com o JR pegou, riu, ele sorriu muito, ele falou: fiquei surpreso, viu? Você está querendo mesmo. É o seguinte, realmente, pelo que o texto está dizendo aqui, você tem direito. Eu vou passar para o Edivan, que era o Edivan. Edivan era o chefe geral das lojas de Minas e Espírito Santo. Eu falei: vou passar para o Edivan, ver o que ele fala. Aí o Edivan mandou um e-mail e falou: ele vai participar, mas é igual qualquer outro candidato. Se ele tiver capacitação para passar, vai passar. Se não tiver, fica. Beleza, irmãos. E passei. Né, irmãos? Passei. Então, quando eu chegava nas lojas, que eu fui assumir a liderança, quando eles olhavam o meu crachá que tem a numeração, via eu chegar lá novinho, na época ainda era mudando, usava brinco, cordão, esses trem. Aí quando chegava lá, eu ia tirar esses pendentes, porque lá era tudo social. Aí quando eu chegava lá, aí eles já me olhavam com aquele olhar de rejeição. Já começava a me olhar assim, aí já olhava pelo número, já sabia que eu era novato. Aí vinha aquela insubmissão, aquela inveja. Eu passei por colegas que tinham me ensinado a trabalhar, eu virei líder deles. Então isso gerou neles um sentimento de inveja. Mas com Jesus não é assim. Jesus falou: em meu nome você fará obras iguais que eu fiz e ainda fará maior. Ele não tem ciúmes, ele deu para nós essa liberdade. Outra coisa, Jesus é o filho legítimo de Deus e nós somos co-herdeiro por adoção, Abba Pai. E Jesus, irmãos, ele é o principal que se esforçou para poder nos dar o direito também de herdar a herança dele. Está vendo como que nós temos que meditar na palavra?
Está vendo por que a Bíblia fala que o povo sofre? Tem pessoas que têm ciúmes. Por isso que a Bíblia fala que o ciúmes é obra da carne. E a Bíblia fala que quem vive na carne, quem pratica as obras da carne, não herdará o reino dos céus. E o ciúmes, tem gente que fala, não, mas isso é coisa tão íntima. Então, pessoal, não é, irmãos. Porque o ciúmes, ele te afeta em todas as áreas da sua vida. Afeta na vida espiritual, afeta na vida conjugal, afeta na vida familiar, no relacionamento entre os irmãos, afeta no relacionamento entre vizinhança. Tem irmão que é ciumento. Se o pastor tem uma afinidade com o irmão Adão, ele fica com inveja, com ciúmes. Não, o irmão é assim com o irmão Adão. Eu mesmo vou pedir minha carta, vou sair daquela igreja lá. O irmão, acho que ele não gosta de mim, não. Não é, irmãos. Tem pessoas que você tem mais afinidade. Não é que você ama mais. Não, você tem mais afinidade. O próprio Deus põe pessoas no nosso caminho. Então, aqui a Bíblia fala que Jesus foi levado em espírito. Então a Bíblia vai falar sobre Ezequiel que foi levado em espírito. Ezequiel, irmãos, Israel não estava ali como um vale de ossos secos, não. Isso ali foi espiritualmente. Ezequiel olhando para Israel, ele viu o povo de Israel como se fossem cadáveres. É como se Deus hoje nos dá uma visão em espírito. Uma vez eu estava na igreja, quando era ali ainda, eu tinha uma visão maravilhosa. Irmã, não sei se a irmã Zenita lembra, né? Tem tantas experiências com Deus que a gente tem, mas eu estava ali. Na época eu era muito perseguido ainda para a morte, eu era muito perseguido na época. Aí eu estava orando. Eu nunca fui de compartilhar problema meu com ninguém, nem com meus pais, nem antes da convenção, nem depois. Nunca fui. Então eu estava orando ali entre eu e Deus ali. Eu sempre oro mais em silêncio. E quando nós estávamos orando, a oração estava intensa. Eu tinha uma visão, eu via em torno da minha casa, tá vendo? Eu fui levado em espírito lá. Eu dentro da igreja. Eu vi em torno da minha casa tudo em treva. Treva mesmo de pegar com as mãos. O irmão Adão ainda na época não era convertido ainda não, porque ele mora na rua da minha casa. Estava tudo em treva, estava pegar com as mãos. E eu via só a minha casa clarinha. Aí quando terminou a oração, meu pai falou assim, ó. Você lembra, não lembra? Meu pai falou assim, ó, tem uma pessoa aqui, ó, que Deus me fez saber que você teve uma visão aí. E você via aquelas trevas assim, sua casa clarinha. Tá vendo? Fui levado em espírito. Quer dizer, eu não estava lá, mas eu via. Então não quer dizer que fisicamente as pessoas que olhassem para lá também havia trevas. Não, é isso que está falando aqui em Mateus capítulo 4. Que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. E ali a Bíblia fala que ele sofreu vários tipos de tentações. Por que, irmãos, ele foi levado em espírito? Por que a Bíblia fala em espírito? Porque a nossa mente é como se fosse algo também espiritual. Ninguém vê sua mente. Ninguém tem poder de ver sua mente, assim como ninguém vê sua alma. O homem não tem poder de ler a sua mente. Ele pode conseguir definir alguns trejeitos seus. Olhando no olho das pessoas, a gente consegue perceber muitas coisas. Né? Um fala que é o espelho da alma. Né? A Bíblia fala que é a candeia do corpo. Então, olhando no olho de uma pessoa, ela pode estar demonstrando uma alegria extrema, mas se você tiver uma percepção, uma sensibilidade, você consegue ver que aquela pessoa está deprimida, está triste, que aquele sorriso é vazio, não é algo que vem de dentro para fora. Então, você olhando também os gestos das pessoas, muitas das vezes você consegue interpretar, mas mesmo você conseguir interpretar, a Bíblia fala que nós não devemos julgar segundo a aparência, porque às vezes você pode interpretar mal. Às vezes a gente olha para uma situação e nos leva a crer que é realmente aquilo que nós estamos vendo. Mas mesmo assim a Bíblia ainda fala o quê? Que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Às vezes você está conversando com a pessoa aqui, um dia mesmo eu estava na porta da minha loja, conversando com um jovem, pregando para ele estava brigado com a esposa dele, e a esposa dele estava sentada do lado da cunhada dele, e ele tomando uma cerveja e conversando comigo, e eu ali pregando para ele devagarzinho. Aí ele pegou, ficou olhando com aquele olhar de ódio pro lado da esposa dele e falou, olha só, dá vontade de chegar ali e fazer isso e isso, Marcinho. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu tenho certeza que você está falando de mim, está olhando com minha cara e rindo. Eu falei com ele aqui, mas nós rimos várias vezes aqui também, não sorrimos? Ele sorrimos. Falei, e eu percebi que toda hora que nós estávamos conversando, você estava olhando para sua mulher e para sua cunhada, e eu também estava olhando. Então se elas pensarem também que nós estávamos falando delas, nós estávamos falando delas? Ele falou, não. Eu falei, então,
A mesma coisa. Ela está olhando porque você é o esposo dela, ela está preocupada vendo você bebendo, está conversando comigo. Como ela sabe que eu sou cristão, ela imagina, o Marcinho deve estar dando alguns conselhos para ele. Deixa eu ver. Mas ela não está falando diretamente de você, dá para entender. Então, a Bíblia fala isso. Então, igreja, quando Jesus foi levado em espírito para ser tentado, então a Bíblia nos mostra bem claro também que muitas das vezes nós somos levados em espírito. Muitas das vezes nós estamos ali dormindo, tranquilo, nós estamos naquela comunhão com Deus, aí de repente nós é levado em espírito, de repente nós é exposto a situação que a gente luta como se fosse real. Você já viu? Você vai expulsar demônio em sonho, aquela agonia tem hora, você não está tendo força, você vai falar o nome de Jesus, o nome de Jesus não sai, e o demônio está chegando mais perto, e a sua mão não levanta, a voz não sai, e aquela aflição, você ali tentado, e você consegue falar o nome de Jesus com muita pouca força, o demônio cai por terra. Mas tem situações também que você é induzido a pecar em sonho, e você luta como se fosse tudo real. Você começa a lutar para que aquilo não aconteça. Você começa a lutar e você acorda todo suado, você quer estar repreendido em nome de Jesus. Aí você dobra o joelho e luta contra aquilo. Mas se a pessoa estiver na carne, ele vai ter aquele sonho tentador e ele vai acordar e vai procurar um jeitinho de pôr em prática. Se o diabo lança uma cobiça, dá para ele um sonho. A Bíblia fala, irmãos, que aos casados não deve se abster um do outro, salvo por mútuo consentimento. Quer dizer o quê? Eu sou casado, eu não devo evitar minha esposa, nem minha esposa deve me evitar. A gente deve procurar dormir em harmonia. A Bíblia fala que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Quer dizer o quê? Quando você é casado, e mesmo tendo um relacionamento entre os irmãos ou qualquer pessoa, né? Mas quando você é casado, a Bíblia fala assim, se você tem alguma desavença com o teu esposo ou com a tua esposa, que para você não deixar o sol se pôr sobre a tua ira. Sabe o que é isso? É vocês dormir de mal um do outro. Ah, eu vou dormir no sofá hoje. Aí você dorme lá no sofá. Sua mulher dorme lá na cama, né? Essa semana mesmo nós tivemos a experiência. Eu e a Dana, nós estávamos orando na casa de uma irmã e estava nessas condições. Aí ela, não, irmão, meu marido fede muito, chega aqui fedendo isso, aquilo e tal, papapá. E Deus me mostrando que era o diabo. Eu falei com ela, ó, Deus mostrou que isso é espírito de pombagira, irmã. Seu marido não está fedendo. Ó, espere e deixa sua filha caladinha. Vou perguntar para as pessoas da casa. Mas olha aqui, para a senhora saber que é Deus, isso é espiritual. O diabo tem esse poder, irmã. Assim como nós é tentado, quem nunca foi tentado, quem já bebeu, depois de convertido, viu que é cheirinho de bebida que você gostava, e não tem nada de bebida dentro de casa. Você ser tentado com algo que você usava, que você praticava. Uma música, então, é do capeta mesmo. Eu gostava muito de rap, funk, que esse foi inconsciente. Depois de convertido, o cara estava com radinho de pilha a uns 500 quilômetros de casa, eu ouvia a música. E eu saía fora assim para ver de onde estava vindo e não vinha. Quando vai ver, até sua alma está dançando, se você não vigiar. Você fala, opa, está repreendido. Porque você é tentado. Tem várias formas de tentações. Não é só o diabo pôr uma pessoa na sua frente, não, você é tentado em espírito. Quando o diabo vê que você está resistindo ao físico, ele procura invadir a sua mente. Ele procura, amados irmãos, invadir o seu sonho. Aí ele começa a te dar sonhos escandalosos. Ele começa a te dar sonhos com alguém falando mal de você. Aí nós estávamos na casa dessa irmã, e a irmã, não, mas é que ele chega aqui fedendo, ele fede a isso, fede aquilo, fede tal. Eu falei, engraçado, eu sempre cheguei perto dele, eu nunca percebi isso. Mas Deus só sabe, irmã, que isso é demoníaco. E sabe por que isso está acontecendo? Eu não sabia que eles dormiam separados, mas Deus sabia. Eu falei, sabe por que isso está acontecendo? É as brechas. A Bíblia fala assim que para nós não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A Bíblia fala que aos casados não deve se abster um do outro. Então, se você evitar o seu marido, você está abrindo as portas para a outra entrar. Você evitando a sua esposa, você está abrindo as portas para a outra entrar. E quando a Bíblia fala que para você salve por mútuo consentimento, sabe o que a Bíblia está falando? Porque para que Satanás não ajunte entre vós. E Satanás vai pôr coisa boa entre um casal? Não vai. Você vai olhar para sua esposa, vai começar a rejeitar ela. Vai olhar para o teu marido, vai começar a rejeitar ele. Você vai começar a ter mais percepções dele.
É igual quando o casal é vítima de inveja. O homem olha para a esposa dele, ele já não tem mais prazer, não tem mais graça nela, porque a inveja, ela tira de nós aquela energia. Se nós não tiver revestido, ela tira o prazer. Já orei em casas lindas que a pessoa estava pondo à venda, né? A pessoa estava pondo à venda. Eu tentei um áudio de uma jovem aqui, que eu conheci, era ter cliente minha. Aí ela pediu para me fazer um carreto. Sabe o que ela ia fazer? Alugar uma casa lá no Sueli e vender a dela. Eu lembro quando eu fiz o carretinho para a casinha dela, ela toda feliz que tinha conquistado o barraquinho dela. Depois ela estava indo vender. Só que Deus é tão maravilhoso que ela não tinha falado nada. Ela tinha, aliás, me mandado a mensagem do carreto de noite. Aí eu não retornei nela. De madrugada orando, como a gente tem o hábito, para a glória de Deus. Orando, fui dormir. Aí só Deus me deu a visão com ela e com a outra amiga minha. E foi tiro e queda. Para você ver como que o diabo tem poder de agir no mundo físico e no espiritual. Aí na visão eu vi a casa dela cheia de sangue. Na visão ela saqueava o companheiro dela. Eu vi eles discutindo, ela esfaqueando ele mexendo no celular, o diabo pondo coisas na mente dela, que ela via ele rindo no celular. Aí imaginava que ele estava vendo besteira e esfaqueava ele. Só que antes disso eu vi a casa dela toda bagunçada, que um monte de lixo jogado. E eu me lembro quando eu fiz o carretinho para ela, estava limpinho. Aí eu peguei no outro dia cedo, contei para a Dana a visão dela e de uma amiga que eu tive. Da amiga eu já vi também a mesma coisa, o diabo usando ela para saquear o marido dela. E vi a casa dela toda suja, tem revirado, tudo quanto é lado. Aí mandei o áudio nas duas. Aí essa jovem que mora até lá no Alto dos Menezes, ela pegou, me falou: não, irmão Márcio, foi tão bem essa oração que você fez, que eu mandei o áudio e mandei a oração. Eu falei: põe no viva voz e fique em silêncio. Se o seu companheiro tiver aí, dá as mãos dele e ora. Só que aí ela falou que não sentiu de Deus, de mostrar para o companheiro que ele não acredita nas coisas espirituais. Mas ela falou: engraçado, eu tinha te mandado essa mensagem, que eu ia vender minha casa, isso, e minha casa está do jeitinho que você está falando, que Deus te mostrou. E outro, engraçado, depois da oração eu perdi a vontade para cancelar o carreto, eu até brinquei, perdi dinheiro. Eu brinquei porque eu ia fazer o carreto para ela, era R$150 no meu bolso, né? Ser usado por Deus às vezes dá gasto. Por isso não pode ter avareza, né, irmãos? Quem tem avareza, ele omite para poder ter lucros. É assim que a Bíblia fala dos avarentos, né? Eles omitem pregar a verdade para quê? Para as igrejas ficar cheias, para serem ovacionados, que vai entrar mais pix, mais oferta. Mas nós que estamos na verdade, muitas das vezes nós perdemos emprego, perdemos ganhos, perdemos familiares, perdemos amigos, mas não perdemos o Espírito Santo, porque nós já reconhecemos o que é mais importante para nós. Glória a Deus. Então, no caso dessa jovem foi assim. Aí mandei para a outra também me retornou falando a mesma coisa. Ela, o marido dela agradecendo, achei tão bonito. Aí essa outra que já é amiga minha, o marido dela conversou comigo e tudo. Aí ele me pediu uma ferramenta emprestada. Aí eu falei que eu estou agarrado aqui, mais de tarde eu chegando do serviço, eu levo ele na sua casa. Cheguei na casa deles, irmão, você vê o poder da oração, né? Cheguei na casa deles, ele já estava até pintando a casa, pintando a entrada da casa, ele todo sujo de tinta, já colocou as duas menininhas dele para estar arrumando a casa, a mulher dele já tinha tirado o sofá, pegou os cachorros, pôs lá para cima no terraço, que dizia que estava cheio de cocô de cachorro dentro da casa. Porque, irmãos, o diabo ele age, irmãos, mas só que se nós estiver ali com o coração enrijecido, se nós estiver disperso, se nós estiver ali distraindo com as coisas do mundo, nós não conseguimos, amados irmãos, perceber as tentações do diabo. Aí nós caímos em tentações o tempo todo. É por isso que a Bíblia mostra que todos os homens de Deus que foram expostos a uma tentação, que tiveram grandes experiências com Deus, foram em espírito. Então, quando nós estamos em espírito, nós conseguimos barrar as tentações do diabo. E como nós vamos se manter em espírito? Fazendo o que Jesus falou, não procurando se alimentar apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É nós examinar as escrituras, porque o diabo nos tenta com a própria palavra. O diabo ele usa a própria palavra de Deus de maneira distorcida, com entendimento humano, carnal, para nós respaldar o nosso egoísmo naquilo, para nós não perdoar. Eu não perdoei porque a culpa foi dele, e a Bíblia fala assim, sim, assado. Não, a Bíblia fala que é olho por olho e dente por dente.
Não, a Bíblia fala que ai daquele que tocar no ungido de Deus. A Bíblia fala que Deus vai pôr envergonhado, destruir todos os meus inimigos. Deus sabe, irmãos, tudo isso sim. Mas só que não cabe a nós querer desejar esse lado ruim na vida das pessoas, por mais que elas nos perseguem, por mais que elas nos caluniam, por mais que elas nos injuriam. Então nós temos que estar em espírito para que, para quando o tentador chegar, nós está apto a combater, apto a resistir, apto a vencer. E foi isso que Jesus fez. Quando Jesus foi levado em espírito, ele foi tentado a suicídio. O diabo levou ele no pináculo, mandou ele se atirar lá embaixo. Isso é o que? Tentação de suicídio. Aí você vai ler a passagem do Gadareno. Para onde que os demônios estavam levando ele? Para a beira do pináculo também, do precipício. Porque a Bíblia fala que quando Jesus expulsou os demônios dele e permitiu que entrassem nos porcos, com poucos passos os porcos pulou lá embaixo. Quer dizer, quando ele estava caminhando para o suicídio, ele foi tentado a suicidar e estava indo suicidar, porque ele estava na carne e sob possessão demoníaca. Então ele não resistiu à voz do diabo. O diabo falou com ele assim, ó, vai lá em cima e pula lá embaixo, se mata que acaba seu sofrimento. Aí ele estava indo. Mas aí, por misericórdia, Jesus chegou e expulsou aqueles demônios. Mas por que nós vemos muitos irmãos do nosso meio hoje em dia suicidando? Hoje eu estava vendo a notícia de um pastor, disse que é muito renomado aí, já ganhou vários prêmios. Você vê, cristão ganhar prêmio, aonde que o mundo reconheceu a glória de Deus? O pastor é renomado, tem faculdade em vários países de teologia, muito conhecido. 2 dias antes do suicídio, eu ouvi um irmão falando que ele fez uma postagem assim assado, e de planos futuros de uma suposta inauguração de algo que ia ter dia 20 agora, e suicidou pouco tempo atrás, deve ter uns 5 dias por aí, uns 10 dias por aí. Renomado. O que leva um pastor a suicidar? Ao ouvir o psicólogo explicando os motivos e falando da depressão, que ela é uma doença psicológica, assim como o nosso corpo adoece, a mente também adoece. Se você vê um cristão com câncer, ele falando, por exemplo, você vai falar, não, mas você é pastor e está com câncer, mas por que o pastor não pode ter depressão? Aí Deus me deu a resposta, né? Por quê? Porque o fruto do Espírito é alegria. Então, se você tem o Espírito de Deus, é impossível você não ter esperança, se o fruto do Espírito é fé. E a fé, você acredita em algo insolúvel aos olhos do homem. Quem tem fé, se você estiver na casa, dá vontade de dar um tapa na orelha dele, que a situação da pessoa está toda destruída, e a pessoa fala como se fosse uma coisa simples. Eu me lembro quando eu tinha minhas desavenças com a minha sogra, eu e a Dani vivia separando, Gabi era mais novinha ainda, né? Mas a Gabi deve lembrar da mãe dela falando, nossa, a mãe desse menino é normal. Não, a dona Geisa não preocupa com o filho dela, não. A gente liga para ela e fala, ó, o Marcinho está aqui armado, deu tiro no portão, fez isso, fez aquilo. Sabe o que ela fala? Ah, eu estou orando por ele, pode ficar tranquilo que eu estou orando. Que orando o quê? Tinha que vir aqui, que eles não entendem o poder da fé, o poder da oração. Deus não permitiu que mal nenhum acontecesse. Agora, quantos casos que a mãe do marido foi lá envolver, que a sogra foi envolver e terminaram mal, até a sogra morreu junto, até a mãe foi junto. Por isso, irmãos, é ter revestido por dias maus, Efésios 6:10. Portanto, irmãos meus, revesti-vos das armaduras de Deus para que possais estar firme nos dias maus. E quais são os dias maus? Os dias da tentação. E tentação não é só adultério, não é só prostituição. A gente é tentado a guardar a mágoa de uma pessoa, é obra da carne. A gente é tentado a ter inveja. Às vezes a gente está passando uma luta numa área e você olha para o ímpio está ótimo. Aí você acaba sendo tentado. Davi teve inveja do ímpio porque estava na carne. Porque quando você está no Espírito você não tem. Quando você está no Espírito você vê o ímpio alegre. Aí você já lembra daquela passagem, quando Jesus viu aquele jovem todo felizão, olhando a vinha dele enorme, crescendo. E ele falando para a alma dele, alegre está a minha alma. Estamos abastecidos, temos mantimento para toda a vida. E não sabia ele que toda a vida dele era daqui mais umas 3 horas.
Se ele tivesse meio pacote de arroz quebradinho, dava. Ia sobrar ainda, que ele ia fazer a janta e sobrava. Às vezes nós estamos fazendo longos planos, mas ainda hoje Deus pode pedir nossa alma. Foi o que Deus falou com aquele jovem. Falou: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E de quem serás e para quem vai ser? Glória a Deus. Então, para encerrar, a Bíblia mostra bem claro, irmãos, a necessidade de nós estarmos em espírito e andarmos em espírito. A necessidade de nós estarmos preparados para os dias maus. O dia que o tentador chegar, seja em sonho, seja fisicamente, nós estar preparados para nós poder resistir, porque tentações vai vir, dias maus vai vir. Quando Paulo falou para Éfeso, ele estava falando para os crentes, não era para os ímpios. Ele estava falando para os irmãos da igreja de Éfeso, falou: ó, portanto, irmãos meus, revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes nos dias maus. Porque nós não devemos lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades. E quando vem o dia mau normalmente, na maioria das suas vezes, ele vem por intermédio de pessoas. O diabo usa pessoas. Quando não é o diabo, é a própria carne da pessoa, que dá lugar à inveja, à perseguição contra a nossa vida. Aí o que acontece? Se você não tiver em espírito, não tiver revestido, é por isso que Paulo já falou, porque nós não devemos lutar contra carne e sangue. Porque se você não tiver revestido, revestida, a sua vontade é de lutar contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu filho, contra o teu vizinho, contra o teu irmão. A sua vontade é de ir contra aquela pessoa que você acredita que é o mal na sua vida. Mas se você tiver em espírito, você vai saber que aquela pessoa está sendo apenas um instrumento na mão do diabo. Aquela pessoa está sendo apenas instrumento de Satanás. Ou nós somos usados por Deus, ou somos pelo diabo. Não tem como nós ter uma vida neutra nessa terra. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do diabo. E para nós fazer a vontade de Deus, nós temos que estar em espírito. E muitas das vezes, irmãos, nós somos levados em espírito para ser tentado. E é uma luta intensa, é tão real. Eu me lembro que um dia eu tive um sonho, né, uma visão. E na visão eu estava na minha loja, trabalhando lá na marcenaria. Aí eu falei assim: não, tá um calor, deixa eu abrir essa janela aqui. Aí eu fui lá no fundo, que lá é bem grande. Aí eu fui lá no fundo. Aí na visão, quando eu abri a janela assim, lá tem uns matinhos, foi tão real. Aí eu abri a janela assim, dei aquela respirada, cada aqueles barulhos de máquina no dia no sonho. Aí quando eu pus as duas mãos assim, ó, na visão, aí quando eu tô olhando assim lá na frente, eu ouvi um barulhinho no mato. No que eu ouvi um barulhinho no mato, quando eu fui olhar assim, já era uma cobra. Aí essa cobra pulou bem em mim, assim, na altura do meu umbigo, que eu tava na janela. No que ela pulou na altura do meu umbigo, eu fiz assim no sonho. Mas só que na vida real eu fiz assim também. Foi tão intenso que eu caí da cama, duf, que barulhão. A Dani só pegou meu pé assim, mas. E eu comecei a rir, falei: não, ainda não estou morrendo não. Mas foi muito real. Então são tentações que a gente tem. Ali no sonho, você vê uma coisa em sonho, trouxe para a vida real. E é isso. Se você não resistir no sonho, quando você tem um sonho que você não consegue resistir a algo, é Deus te mostrando que você está precisando de revestir mais. Entendeu, irmãos? Quando você tem um sonho que você está sendo tentado e você caiu naquela tentação, é Deus mostrando que você está precisando de revestir mais. Você teve um sonho expulsando demônio e o demônio não saiu, é Deus mostrando que você está perdendo a comunhão com ele, o poder e a autoridade sobre o demônio. Ó, você está jejuando pouco, você está orando pouco, você está vigiando pouco. Você tem um sonho que você está semi-nu, é Deus te mostrando, ó, você está esfriando espiritualmente. Muitas das vezes é pecados sexuais também, Deus mostrando para a gente. Mente impura, temos que meditar, examinar nós mesmos. Você está tendo sonho que você caiu em tentação, é Deus mostrando que se chegar você não está apto a vencer. Aí você tem que se humilhar com o joelho no chão e orar. E quando você tem sonhos, né? Teve um irmão, por exemplo, encerrar e falou comigo: não, irmão Márcio, eu tive um sonho, e no sonho, não, foi tão gostoso, eu estava orando assim, e de repente o demônio manifestou no homem assim, e
E de início, assim, foi a primeira vez na visão que eu expulsava o demônio. E realmente na vida real eu nunca expulsei. Mas foi tão engraçado, irmão, mas que eu tava com a mão assim. Aí os obreiros vinham segurar, eu falava: não, irmãos, pode deixar, porque quem segura demônio é os anjos de Deus. Aí eu mandava os demônios pôr a mão para trás, ele colocava, mandei ficar de joelho, ficava. Não, eu fiquei tão maravilhado, mas eu não entendi não. Aí Deus me deu discernimento. Aí Deus mandou falar com ele: não, irmão, isso é Deus te mostrando que Ele está te entregando autoridade sobre os demônios. Isso é Deus está te mostrando que Ele está te entregando autoridade sobre os demônios. Eu mesmo antes de eu batizar, eu tive uma visão assim. Aí quando eu contei para a irmã falou comigo, eu fiquei meio inseguro, contei para o irmão falou comigo também que era autoridade sobre os demônios. Aí eu fiquei em dúvida, falei: eu, autoridade sobre os demônios, nem sou batizado ainda, eu e a Dani nem casamos ainda, mas eu já tinha convertido tão sincero, que eu tinha feito um voto com Deus. Falei: Dani, eu não vou tocar em você, beijinho, abraço, nada, até nós casar, porque estou servindo a Deus. E ali consegui honrar aquele voto, com muita luta. E para pesar mais o meu voto e eu ter mais temor ainda, me encorajar mais, aí nós chegamos da igreja um dia, estava lá em casa, foi uma jovem lá e pediu para mim lá orar para a mãe dela, que a mãe dela estava possessa, já tinha quebrado quase a casa toda, e os irmãos que estavam lá não conseguiam expulsar o demônio. E aí, na hora, Deus me encorajou, mas quando eu cheguei no portão dela, que eu vi que estava intenso, falei: meu Deus, eu nunca expulsei o demônio, e agora? Cheguei lá tudo quebrado, e a Dani comigo: sei que vai expulsar, eu não vou pôr, não. Aí nós subimos a escada, chegamos lá, arrepiava o cabelo todo, irmãos. Parecia que você pega demônio com a mão. Aí a mulher lá deitada no chão, que um monte de gente em cima dela. Aí eu peguei e falei: é tudo ou nada, eu vou fazer igual eu tive a visão. Aí eu falei: não, pode soltar ela, em nome de Jesus, está amarrado, Satanás, pode soltar ela, pessoal. Mas ela quebrou a casa toda, fez isso. Não, pode soltar. Se vocês não conseguiram segurar ela a ponto dela quebrar a casa, então quem está segurando ela desde quando parou de quebrar é os anjos de Deus. Então vão atribuir a responsabilidade a quem tem essa responsabilidade. Para segurar demônio é anjos. Então pode soltar, em nome de Jesus, está acorrentado. Aí eles foram soltando ali devagarzinho, parecia que era uma bomba. Eles iam soltando. Aí quando eles foram arredando, a mulher deu uma mexida, todo mundo pulou em cima da mulher de novo. Aí peguei e falei: não, pode deixar, tá, em nome de Jesus. Aí eu fui pôr a mão na cabeça da mulher, irmãos. Aí Deus pegou, mandou eu permiti o diabo falar. Por que era? Porque a mulher era crente, a família dela também toda, porque ele estava lá fazendo aquela ruaça na casa. E enquanto Deus me deu uma revelação que eu estava passando para esse, eu estava com a mão assim perto da cabeça dela, ao diabo, né, incorporado ali nela, mordeu o meu dedo. Tirei o dedo na hora, assim, mordeu o meu dedo de uma vez, ali a fim de me assustar. Aí eu vi que tinha que vigiar mais, mas ali expulsei os demônios, mas era muito demônio. Então, irmãos, para encerrar isso aí, quando vocês tiveram a visão, né, que você está ali dominando o demônio, curando pessoas enfermas, é Deus mostrando que te entregou aquela autoridade, é Deus já te cobrando para você usar. Pode orar e jejuar em pró disso e pôr em prática, né, porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, também